Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DesconstruCast, podcast feito para quebrar os tabus na medicina. Meu nome é Bernardo Prestes, sou um dos hosts aqui do podcast. E junto com a minha maravilhosa, a minha melhor escolha de vida, meu e em Deus. breve, esposa, daqui a 36 dias. Hoje é dia 10? 10. Daqui 36 dias. 36 dias. Chique! Vamos meter o casório oficial. Gabriele de Araújo, que é médica, neonatologista, empreendedora, mãe do Zen e minha parceira. É isso aí, amor. Co-host também do podcast. Obrigada pela apresentação. Gente, bem-vindos a mais um episódio do DesconstruCast. Fazia tempo que a gente não aparecia por aqui, A gente né? tava de férias, né? A gente merece também umas fériasinhas, Merece, né, amor? merece. Gente, sejam bem-vindos. Hoje a gente tá mega ansioso. Eu tô mega ansiosa pra gravar esse episódio, porque vocês ficam me volta às perguntando. origens, né? De volta às origens. Eu amo falar da minha casa, eu amo falar das minhas origens. Nossa, E vocês estão sempre me... É verdade, nossa casa. E vocês estão sempre me perguntando sobre isso no Instagram, então eu resolvi trazer uma pessoa aqui para falarmos da pediatria do IANSP. Apresenta ela aí. Então amor, vamos pra lá. nós. A gente tem o prazer hoje de receber aqui Vitória Schmidt. Fez medicina na Unifev, em Votuporanga. É um trava-língua aqui, né? Isso. E hoje é R2 de pediatria do Ianspan da Massa. Ianspan. O famoso Oh. Ians. Nossa Seja casa. muito bem-vinda, Vicky. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Que bom que você topou, Vi. Eu acho que deve ser, sei lá, o 10º episódio, que a gente tá em 3 pessoas que fizeram IANSP. Isso que é bom, a gente tá nessa mesa. destrinchando a especialidade. Sempre dentro da nossa casa, que é uma casa maravilhosa, né? Sim, concordo. E vamos lá, Vicky. A gente sempre gosta de ouvir a história do convidado. E a história, aqui no nosso caso, ela começa com a escolha da especialidade. Qual foi o momento ali que você bateu o martelo da pediatria? Então, eu sempre quis pediatria. Eu desde criança, Raro, hein? Raro. antes mesmo de eu falar que eu ia fazer medicina, porque eu era muito pequena, eu falava que eu ia ser pediatra. Sempre. E ia no meu pediatra, amava, acho que ele era assim, a minha inspiração. Eu chegava em casa, vou ser pediatra. A minha brincadeira era o tempo todo pediatra das minhas bonecas. Cuidar de criança, colocava a minha irmã, que era mais nova, era minha secretária. E eu era a médica das minhas bonecas. Olha só, pediatra de consultório desde pequenininha. É isso. Desde pequena. E aí, aconteceu que eu ainda fui amadurecendo, né? Não sabia o que eu precisava fazer, era medicina. Você falava que eu ia fazer pediatria. Aí, com o tempo, fui sabendo, né? Eu vou ter que fazer 6 anos de medicina e depois a residência em pediatria. E aí, eu parei nessa época, todo mundo pegava e falava, me desestimulava demais que eu ia fazer pediatria, quando eu já tava maior. Antes de você entrar na faculdade? Até antes de eu entrar na faculdade. E eu não tinha nenhum médico assim na família. Meus pais sempre me apoiaram que eu queria fazer medicina, mas eu não tinha nenhum, assim, inspiração, assim, além do meu pediatra quando eu era pequena. Uhum. E aí, entrei na faculdade, vou fazer pediatria, estava focada na pediatria. Só que a gente tem aquela, né, até aquela síndrome do impostor até. Será que eu não gosto de outra coisa? Porque todo mundo me desestimulou tanto fazer pediatria. Você vai fazer o quê? Que vai lidar com aquelas mães? Você vai viver ser pobre do quê? pro Vai resto da ser sua pobre, não vai vida, ganhar dinheiro. Vai viver de plantão. Aí eu fui pra liga de clínica, liga de cardio, ver se eu, né, gostava ali de alguma coisa, mas não tinha jeito. Era pediatria, gostava de pediatria, e isso se firmou ainda mais no internato, que é no internato que você tem a possibilidade, sim, de rodar por tudo. São pacientes reais, você vai evoluir seus pacientes, vai pôr em prática o que você aprendeu na teoria, né? A gente tinha as aulas práticas, mas não é a mesma coisa, né? Acho que é onde a gente tem mais vivência mesmo, né? Que você consegue, assim, passar por tudo e ver, olha, realmente não quero isso, realmente quero isso. Eu nunca, assim, tive dúvida, mas de tanto pessoal falar, eu falava, será que eu não gosto de outra coisinha? Quando eu rodei na cirurgia, centro cirúrgico, já vi que não era pra mim. Falei, nossa, não é isso que eu quero mesmo. E aí, quando eu rodei na pediatria, ali me encontrei. E falei, é isso, nunca tive dúvidas. Queria tentar, às vezes, né, por força, assim, do pessoal, gostar de outra coisa. O pessoal te forçava a pensar em ter dúvida, mas você... Forçava a tentar, mas não, gente, era pediatria, sempre foi. Nunca pensei em outra coisa. Nunca. E você ouviu isso só de outros especialistas, só de outros médicos durante a faculdade? Ou até de próprios pediatras? Até de próprios pediatras. Tá, não, porque no meu caso foi exatamente a mesma coisa. Até Assim, de eu acho que eu próprios tive uma grande inspiração como pediatra dos meus chefes da faculdade, mas eu fui desestimulada por todos os outros, assim. Então, Sim. Realmente, é muito triste isso, né? Eu achava muito ruim, porque pra mim, na minha cabeça, eu aproveitei, todo mundo sabe que eu já falei várias vezes, né? Que eu tentei
participar de tudo. Eu não sabia o que eu não tinha certeza do que eu queria, mas eu fui abrindo todas as portas possíveis pra pelo menos olhar e ter certeza do que eu não queria. Ó, testei aquilo, vi que não é. Exatamente. Tô com a cabeça Exatamente. nessa Só que pra mim, a pediatria sempre foi um ambiente tão bom, sabe? A troca, Sim. a recompensa de uma criança olhar pra você e te entregar um desenho ou te dar um abraço no final e falar que gostou muito de você e que queria ficar ali brincando com você. Uhum. É uma coisa tão honesta, é uma coisa tão verdadeira e que eu ficava pensando, como é possível as pessoas falarem tão mal disso daqui, desse ambiente? Tipo, um ambiente tão mais leve. Uhum. Mesmo dentro de um hospital, com crianças extremamente doentes, às vezes doenças muito sérias, o jeito delas levarem as coisas, Nossa, o jeito delas olharem para as situações, é tão. ensina tanto pra gente, né? Eu saía sempre do hospital, claro, principalmente na residência, mas desde o internato. Às vezes eu chegava reclamando, porque tá chegando a época de prova, porque hoje meu dia tá cheio, porque saco, faculdade, não sei o quê. Aí eu olhava e falava, meu Deus, obrigada por poder estar aqui hoje ouvindo essas crianças. Porque eu acho que é isso, sabe? Elas trazem esse outro olhar Essa pra pureza, vida. né? É um outro olhar, não sei explicar. É realmente só sentindo que você entende. E meus chefes na faculdade, assim, os mais fofinhos eram os da pediatria, os que eu mais tinha pego, assim. Eles sim incentivavam, na verdade, era mais, assim, outras pessoas que falavam, não faço pediatria, mas eles eram tão fofos, eles ficaram inspiração. Então, era um ambiente gostoso a pediatria, sempre foi, né? Então, pra mim, isso só ficou mais claro ainda no internato. Tem uma frase do Daniel Kahneman, que é um autor de um livro que eu gosto muito, que chama Rápido e Devagar. E nesse livro ele fala que o ser humano, ele é ótimo em tomar conclusões precipitadas baseado em evidências limitadas. Eu acho que é exatamente um pouco desse paradigma que a gente enfrenta na pediatria. Que as pessoas saem julgando a especialidade baseado em partes dela que eles pouco conhecem e que eles tentam associar isso ao todo, sem conhecer a rotina, sem conhecer de fato quais são as possibilidades lá dentro. E aí fica um estereótipo superficial, que as pessoas compram essa ideia e tornam aquilo como se fosse quase uma verdade universal. Que estamos tentando quebrar. Isso que eu ia falar agora, que é justamente o que a gente tá tentando desconstruir e a gente vem conseguindo desconstruir. Se a gente for olhar um pouco para o contexto, antes da gente entrar na pediatria do IANSP mesmo, mas se a gente for olhar um pouco para o contexto da pediatria mundial, assim, essa busca pela prevenção em saúde, ela vem aumentando muito, né? As pessoas, elas não querem mais tratar doenças, elas querem realmente prevenir, evitar que as doenças serem saudáveis, evitar que as doenças apareçam. E a pediatria vem ganhando um destaque nesse mundo novo da medicina, nessa medicina preventiva. Já chegou a pediatria integrativa aí também? Ah, sim. Igual nos adultos? Óbvio, com certeza. Estão fazendo soro azul nas crianças também? Não, pelo amor de Deus, eu espero que não. Fazendo soro azul, testosterona. Mas repondo Sempre tem protocolo as de reposições. injetáveis? Não, protocolo de vitamina manipulada. Mas não entraremos nessa polêmica. Não entraremos nessa polêmica. Mas pois é. Existem os cintos bregas da pediatria também. Meu Deus. As cintos bregas, que a maioria são meninas, né? São mulheres. Mas assim, gente, a pediatria vem ganhando muito esse espaço. E, de fato, se a gente for parar pra pensar, o pediatra, ele é o responsável por entregar um adulto saudável para a sociedade. É onde começa tudo. Se fizer o básico bem feito. E assim, a puericultura é de verdade, não é aquela… raiz. Não é aquela coisa rápida, aquela coisa… que é muito o que a gente vê hoje em dia ainda. Então é o que, assim, se você pegar aquela criança desde o começo, acompanhar, cuidar, ver o que precisa, suplementar o que não precisa. Assim, conversar com a mãe, vamos ter uma alimentação saudável. A alimentação saudável é o que vai definir o futuro dela, se ela vai ser obesa, se ela vai ter diabetes. Epigenética, né? Tudo! Então se você faz aquele começo, assim, bem feito, gente, futuramente vai prevenir muita coisa e vai evitar que, né, tenha tudo. E a gente vem de uma geração anterior à nossa de pediatras que realmente viveu um momento muito difícil da pediatria, que foi quando as outras especialidades começaram, essas especialidades de cinto brega aí começaram a surgir, e a pediatria ficou muito pra trás. Por quê? Porque a gente não tem protocolo de injetáveis na pediatria, graças a Deus. Né? Não tem procedimento. Você sabe, o consultório de pediatra, o que é? Uma balança, uma fita métrica. Uns brinquedos ali no chão. É simples. Um tapete, né? Às vezes um tapete deixa de atividade a criança lá pra brincando, você poder examinar no chão. Mas eu acho que a geração anterior à nossa realmente viveu isso. E o pediatra, ele acabou
tomando isso como verdade. É bem isso que você falou. Então, a desestimulação começa dentro do próprio pediatra, dessas gerações mais antigas. Sim. Né? Eu não digo nem tão antigas, mas 1 ou 2 gerações antes da gente. Assim, antes de mim. Porque você é mais nova do que eu, né? Você é um baby. Mas antes de mim, principalmente. E agora, a gente tá tendo que fazer o trabalho oposto. A gente tá tendo que colocar na cabeça desse pessoal de novo, mostrar novamente como o trabalho que a gente faz é bonito e tem que sim ser valorizado. Então, eu acho que é isso que a gente tá conseguindo. E estamos aí com quase 600 pediatras espalhados pelo Brasil inteiro. A Via PDC, viu, gente? Por isso que a gente tá falando disso aqui. Ela está dentro da comunidade PDC. Mas a gente tá tentando e, graças a Deus, a gente vem fazendo um trabalho em que realmente as pessoas estão se enxergando o valor que tem e conseguindo passar isso pro mundo, entregando consultas cada vez melhores. Sim, e você não precisa ter aquele investimento. Um consultório de um pediatra não precisa ter aquelas máquinas tecnológicas. Gente, é só você focar, né? Que nem definir o seu valor realmente. Hoje em dia a gente também não sabe precificar. Isso é um problema, a gente não sabe precificar a nossa consulta. Muita gente sai assim, o que eu vou fazer? Vou atender com só convênio, não vou atender. Realmente, eu acho que assim, depois a gente vai comentar um pouquinho sobre a puericultura no IANSP e tudo mais. Eu acho que a gente consegue sair preparado, mas óbvio que falta muita coisa, como em todas as residências. E aí a gente fica muito perdido, a gente sai perdido. Então a gente precisa se nortear, né? Ver certinho isso, como que vai ser feito, porque às vezes a gente acaba entrando em enrascadas que podem ser evitadas, né? Como diz o Bernardo, distrações disfarçadas de oportunidade. É isso. E Vicky, conta pra gente aqui. Antes de você entrar no IANSP, como é que foi esse período seu de preparação para as provas? Então, eu sou turma de meio de ano, né? Ah, eu também. Então eu acho que isso foi muito bom. Assim, se você souber trabalhar, assim, o seu tempo, eu acho que isso é muito bom. Porque eu me formei em julho de 2021. Eu já estava fazendo, no 5º e no 6º ano, eu fiz cursinho, né? Pra residência. Acho que isso foi fundamental, porque eu gosto de ter aula. Eu gosto, igual no PDC, eu gosto de assistir aula. Eu gosto de ter, assim, rotina. Então, acho que o cursinho me dá isso. E se eu não tivesse, acho que eu não conseguiria estar, assim, estudando só por conta. E aí, eu comecei a estudar, peguei mais firme no 6º ano. Tive aí a pandemia no meio. Nossa. Então, a gente acabou ficando, acho que 20, 30 dias sem aula. Que foi, assim, uma virada de chave. Vou focar vou aproveitar esse tempo que eu tô sem ter as atividades no internato, que eles estavam reajustando sobre a questão de pandemia. Falei, vou focar, vou estudar. E é isso. Então, desde então, criei mais ainda um hábito. Me formei em julho de 2021. Aí você fica, e agora? Vou trabalhar, vou só estudar. E aí, acho que ainda mais por ter feito uma faculdade particular, a gente quer, né? Começar a ganhar um dinheiro, tem ajudar os pais, que sempre me ajudaram e tudo mais. E aí, eu falei, vou começar a trabalhar, mas vou maneirar. Esse é um dos pontos que quando você começa a ganhar dinheiro, você não quer parar. Então, a pessoa A gente brinca que gosto não retrocede. Mas é isso mesmo. A pessoa tem que saber dosar muito, porque senão você se perde, você não estuda, você só quer pegar plantão. E quando você se forma, é uma loucura. Na minha cidade, eu não sei como é em outros lugares, mas assim, eles achavam meu número, eu não sei de onde. Era todo dia, doutora, que tem cobertura em tal lugar? Doutora. Eu não sei, tinha grupos no WhatsApp. Mas você sabe que essa realidade tá mudando, né? Principalmente em BH, a gente tava conversando outro dia com uma aluna nossa da mentoria. E, cara, ela não consegue trabalhar. Sério? Ela não consegue se inserir, ela tem que ficar se humilhando ali pra conseguir uma cobertura, ela tem que ficar com o WhatsApp aberto ali nos grupos, não sei o quê. Então, assim, essa realidade pro médico generalista, óbvio, né? Vão existir locais, essa mudança. O Brasil tem vários Brasis dentro do Brasil. Sim, cada cidade. Mas a gente vê cada vez mais essa pressão ali de mercado pra gente, óbvio, seguir pra uma especialidade. Só que eu queria comentar outros 2 pontos que você trouxe aqui. O primeiro é que essa questão da você formar no meio do ano, ela pode ser o seu melhor aliado ou o seu pior inimigo. Exatamente. Porque eu formei no meio do ano e muitos colegas meus, nessa, vamos dizer assim, ansiedade de, ganhar um dinheiro e tudo mais, e não tem nada de errado nisso, cada um sabe quais são os seus objetivos, não é obrigatório você fazer prova de residência logo que você se forma. Sim. Mas muitos deles não tiveram um planejamento do que eles queriam. Eles não colocaram na mesa se eles queriam, de fato, eu quero trabalhar e é isso, e eu vou assumir essa escolha, ou eu quero passar na residência. Muitas vezes as pessoas querem fazer os dois.
e muito difícil você conseguir fazer os dois. Sim. Ou fazer até você consegue fazer os dois, mas fazer Faz Você bem, vai bem pela fazer nenhum metade, deles. né? É. fazer bem feito, não. E né? um outro ponto que teve, que você colocou, que é relevante pra caramba, é que o seu ano de preparação ter sido no ano de pandemia foi o primeiro ano nosso de mentoria residência oficial. E a gente viu isso. Os Uhum. alunos estavam com tempo, aulas Uhum. canceladas, Sim. internato, e às vezes eles não conseguiam estudar. Mesmo tendo tempo. Uhum. Mesmo tendo Não sabia se organizar. Exatamente. Aham. Então, eu acho que tão importante quanto a gente ter acesso ao material, acesso à informação, isso é super relevante hoje, é a gente ter muito claro qual vai ser essa rotina e o que a gente vai fazer com esse material. Uhum. Então, vou aproveitar aqui para fazer uma chamada. Aqui na nossa Black November, você tem acesso a uma condição de mentoria residência com o lote especial. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Aproveitem. Exatamente. Bom, e aí, como é que foi no final? Como é que foram os seus resultados e por que você escolheu o IANSP? Então, aí eu, na verdade, sim, sempre ouvi falar muito bem do IANSP. A minha melhor amiga fez internato no Você já IANSP. conhecia a Gabi já? Então, a Gabi é uma história engraçada, eu nunca te contei isso. Uma amiga, revelação aqui ao vivo. uma amiga minha da Ao vivaço. faculdade, a mesma que a gente comentou anteriormente. Aham. Ela falou: segue ela posta coisa de pediatria, você vai gostar. Isso, sei lá, no meu quarto ano de medicina. Influenciando alunos a Você- fazerem pediatria since 2020. Na época, assim, era bem assim, comecinho. Acho que você Eu acho que eu tava na residência de Neo, deve ter sido, tipo, quando eu comecei a foi mostrar no um pouco comecinho, mais da minha ela rotina. Segue ela. E, só que até então eu nem tinha, assim, eu segui, gostava do que você postava, mas não tinha. Ela fez IANSP, Linkou uma coisa não com a outra. linkei nada. Aham. Aí a gente começou as provas, eu tava super focada, tava decidindo as que eu ia prestar, as que eu não ia. E minha melhor amiga fez internato no IANSP. E elogiou super o hospital. Ela não chegou a rodar em pediatria, mas ela amava, assim, o Realmente, clima. hospital é É surreal. Não, muito, surreal. O gente. clima é surreal. O É clima é muito muito, bom. Aí ela falou, gente, eu trocaria tudo pelo IANSP. Se eu passar numa USP, eu vou passar, eu faço IANSP. Então ela ficou, eu falei, nossa, então deve Sabe ser. que hoje eu também. Olhando retroativamente tudo que eu passei. Mas essa é uma dica muito boa, né? De você, de alguma forma, tentar fazer algum rodízio do seu internato em algum hospital que você pensa em fazer. Porque Uhum. muitas vezes você só conhece o nome do hospital. Ah, tem a USP, tem a Unifesp, tem a Santa Casa. Ok, mas dentre todas essas opções, qual é aquele hospital que vai me proporcionar a rotina que eu mais desejo como residente, Sim, seria né? ótimo. Mas o IANSP, ele não deixa. É. Não deixa, porque muita gente tentou, minha irmã tentou, umas amigas no internato? no internato, fazer um mês de eletivo ali, um optativo. É porque eu acho que É só por pra algumas conta da universidades. É por conta da já da Unicid Unicid, também, né? aham. A Unicid é a faculdade que tem Roda, o IANSP como hospital escola. Acho que às vezes, dependendo da quantidade de alunos, né? Dependendo da turma, Fica uma são coisa muitos alunos. inviável. Porque, por exemplo, no meu ano, quando eu era residente, várias pessoas fizeram estágio lá de fora. Tanto que esses dias eu recebi 2 mensagens de 2 meninas. Ai, a minha é igual, acho que A Lari Aham. mandou pra mim, ela é Aham. igual, passei depois com ela como assistente. Mas ela falou, eu fiz IANSP porque eu vi que você fazia, rodei lá quando você era residente. E agora eu sou residente e rodei com você como assistente. E outra Isso. menina me mandou a mesma coisa. Ela falou, eu estou prestando prova agora. E a minha principal escolha, né, onde eu mais quero, é o IANSP. Porque eu rodei quando você era residente também. Eu rodei e fiz Sim, meu internato ali um Isso pedacinho. muda muito. E aí, eu fiquei com o IANSP na cabeça. E aí, você acredita que um dia assim, X, acho que eu já até tinha prestado a prova, eu falei, nossa, acho que eu tenho chance naquele lugar. Acho que eu tinha acertado algumas questões ali e tal. Eu falei, vai que dá. Fui direto seu Instagram de novo e vi o logo no jaleco, ou o seu escrito. Eu falei, não acredito, é um sinal. Falei, é um sinal, ela faz lá, eu já te seguia. Aí eu juntei todas as coisas. Mentira, você nunca me contou isso mesmo, Não, Vitória. nunca contei, mas foi. A minha amiga tá de prova, que ela que me mandou seu Instagram. Caraca! Uhum. Não, eu sou suspeita. E eu acho, gente, mais uma dica, assim, sabe? Você tem que conversar com vários residentes do local. Sim. Vários ex-residentes, talvez, se você tiver acesso. Mas pegue opiniões diferentes, mas entenda sempre por que a pessoa que fala bem gosta e fala bem, e por que a pessoa que fala mal não gosta e fala mal. Porque sempre vai ter, em todas as residências, sempre vai ter quem elogia e quem critica, Sim. né? Em todo lugar do mundo, na verdade, para todas as coisas da vida. Eu acho que é importante realmente você conversar com quem teve essa boa experiência e entender por que essa pessoa teve essa boa experiência. Sim. Porque eu sou muito suspeita pra falar do IANSP. Eu acho que hoje as pessoas até
desistiram já de me perguntar se Porque sabe que prestam você vai ou não, elogiar e porque falar. sabem que eu vou café falar. com leite. Então, assim, pra mim, me deu a minha profissão, me deu a minha segunda profissão, que Família. é o PDC, me deu minha família, me deu as pessoas que eu tenho vínculo até hoje. Então, eu acho que o clima é o principal, sabe? Claro, o aprendizado, o tamanho do hospital, o volume de paciente, tudo. Mas o clima faz muita diferença. Principalmente naquele início difícil, pesado. Sim. Então, eu acho Você que… já chega meio perdido. E eu sempre quis fazer uma residência em São Paulo. Assim, eu tinha uma meta que eu queria um alto fluxo, um alto volume. Apesar do IANSP, assim, ter alguns pontos negativos e que a gente vai tocar nesse assunto em relação a pronto-socorro, que não é tanto emergência, não é tanto isso. Mas eu queria, porque assim, São Paulo, o que eu ia ver aqui, eu não vou ver na minha cidade, por exemplo, apesar de ser uma cidade grande, que eu pretendo voltar futuramente pra lá. Qual que é a sua cidade? Piracicaba. Piracicaba, é verdade. É uma cidade boa, gosto muito. É assim, é a melhor cidade do mundo pra mim. O pessoal fica toda vez, para de elogiar Piracicaba, você só fala bem de Piracicaba. Mas eu amo, pretendo voltar. Mas assim, eu penso que o que eu vou tá vendo, que eu tô vendo aqui, eu não vou ver lá. Entendeu? Dificilmente. O pessoal encaminha todas as coisas assim mais difíceis, coisas mais bizarras pra São Paulo. É grande centro, Sim, né? então, eu acho que falei, eu preciso apostar nisso. E quando a gente tá prestando prova, a gente tem os grupos, né, de cada prova. Meu Deus, eu odiava esses grupos. E aí, no IANSP, o pessoal falou. O pessoal veio falar, eu acho que até na época eu mandei mensagem pra você, só que você foi ver só depois. Ai, meu pai do céu. Perdão. Ignorou, né? Nossa senhora. Ela ainda, a gente tava na NEL. Pior que hoje ela me entende. Porque hoje ela tava me falando, nossa, às vezes me mandam mensagem nas solicitações e eu demoro horrores pra ver. Não vê. Porque a gente não aparece. Não aparece pra mim também. Não aparece. Aí a gente tava na NEL um dia, acho que você tava dando aula, ou depois que você acabou de dar aula. Você foi olhar, aí falou, olha você aqui. Aí a gente deu risada. Não, e foi eu tipo, sou tão sincerona que eu ainda mostrei pra ela. Falei, você me mandou uma mensagem, eu não te respondi. Já tô aqui. Aí você falou, ainda bem que você veio. É isso mesmo. Ainda bem que você veio, sem eu ter te respondido. Mas aí eu lembro que uma agora R3 minha, mandou um textão, como funcionava, explicando. Eu mandei mensagem no particular pra ela, porque é muito bom. E, gente, façam isso. Porque você tem que ver muito seu perfil, assim. Meu perfil é o quê? Meu perfil é ambulatorial, eu gosto de emergência, eu gosto… E o IANSP, gente, se você quer fazer pediatria no IANSP, você tem que gostar mais da parte ambulatorial. Se você gosta de emergência, não que não chegue, mas você não pode ficar lá esperando toda hora. Ai, vai chegar um trauma. Ai, vai chegar… Não chega. É assim, muito… Porque não é o foco da instituição. E pra mim, mim, tá tudo você bem. esperar, sei lá, que na cirurgia cirurgia é a geral mesma você fala coisa. assim, nossa, eu não quero trabalhar com idoso. É. Não é o local, então, pra você fazer residência. Definitivamente não. Não, definitivamente não Vocês só é o não local. trabalham com idosos porque vocês são da pediatria. Exatamente. A gente trabalha até os 18. Exatamente, a gente trabalha até os 18 anos. Já é bem Já é idoso. bastante pra nós, já é bem idoso pra nós. Inclusive, é uma das únicas que é até os 18, porque eu vejo as outras residências 14. 13, né? Assim, a gente atende muito adolescente. Então, assim, você Isso é também legal. não gosta de ebiatria. E sabe uma coisa que você falou, que é um ponto importante pra gente trazer também pro pessoal? Essa história de saber o meu perfil. Tem muita gente que fala, mas eu acabei de me formar, eu não sei do que eu gosto. Minha gente, vocês têm que usar o internato de vocês Pra saber, pra né? isso. Tá? O internato não serve só pra você estudar pra residência. O internato serve também pra você ter uma imersão, principalmente ali nas especialidades que você tá mais Perfeito. tendencioso, pra você saber o que você gosta e o que você não gosta. Então, assim, no meu ano, né, eu já sabia, eu quero pediatria, porque eu quero ser pediatra de consultório. Eu quero ser o meu pediatra, já falei isso aqui também. Eu queria muito isso, sabe? De criar vínculo, de atender no consultório, acompanhar Atender as com crianças. calma, Atender com calma, ter uma rotina ali longitudinal de acompanhamento. Era isso que eu queria. Faz diferença pra mim ser uma referência, o hospital ser uma referência de trauma, urgência, emergência? Pelo amor de Deus, não. É tudo que eu não queria, era tudo que eu não gostava. Eu dou graças a Deus que não chega isso hoje. Eu falo, isso. ainda bem que não chegou. Exatamente. Eu não gosto de UTI, então… Eu acho que é essa a sacada que você tem que ter quando você vai escolher seu serviço. Gente, nenhum serviço vai ser perfeito. Nenhum serviço vai ser 100% completo. Sempre vai faltar alguma coisa. Então, o que você tem que entender? Eu já falei isso aqui, sei lá quantas vezes. Mas o que pra você é fundamental? Exato. O que pra você não pode faltar? Porque se você entra no serviço, e a gente sabe que tem muita gente que faz isso.
entra com as expectativas completamente desalinhadas. O serviço pode ser o melhor de todos, mas ele não te atende. Pra você não vai prestar e você vai ser um detrator do seu serviço. O que, sinceramente, agora eu vou dar um puxão de orelha, é muito feio. Pra mim, tá? Minha opinião pessoal, não tem nada pior do que você tá imerso num serviço e você tá ali o tempo todo detratando, né? Acaba falando mal sujando do seu próprio serviço. nome. Poxa, Exato. é aonde você tá se formando. E além Você de vai tudo, sair você vai acabar desempenhando um pior trabalho, porque você não tá feliz, porque você não tá satisfeito, você não tá vendo motivo. Tudo isso vai impactar seu desempenho. Por isso, a sua formação, ela depende exatamente não de escolher o melhor serviço, mas de escolher o melhor serviço pra você. Pra você, exatamente. E assim, eu acho que é isso, um ponto fundamental. É você alinhar as expectativas daquilo que você quer no serviço e o que não pode faltar. E o segundo, gente, residência não é a melhor fase da sua vida e nem será a melhor fase da vida de um médico, jamais. O que você tem que ter na sua cabeça é um período que eu estou aqui para extrair o melhor que eu posso. Então, a minha função, única e exclusivamente, é extrair o melhor que eu posso. Porque futuramente, eu vou sentir falta disso aqui. É isso aqui que vai me conduzir lá na frente. Então, eu acho que esses 2 conselhos são fundamentais para quem tá nessa fase. Alinhe as expectativas, entenda direito o que o serviço vai te oferecer e o que ele não vai te oferecer. Para você não ficar 2, 3, 4, 5 anos reclamando daquilo que ele não te oferece. Porque você já sabia que ele não ia te oferecer aquilo quando você entrou. E entenda que é um período da sua vida, é temporário. Você precisa, a sua função é tentar extrair o melhor daquele momento, daquele período. E assim, eu falando, porque eu e ANSP não tem emergência. Mas também a gente rola em outros lugares que complementam, né, também. Você vai passar lá, não vou sair de lá mal formada nisso. Nunca vou ver uma convulsão febril na minha vida. Também não é assim, Chega, gente. e tá cada vez chegando mais. Então, assim, o que a gente não tem no serviço, a gente acaba complementando em outros estágios. A gente roda muito fora. Acho que, não sei nem se até algum ponto que a gente vai comentar mais pra frente. Vamos sim. Acaba que a gente roda em muitos hospitais. E é até bom você rodar em outros hospitais. Porque às vezes você idealiza um lugar. Nossa, lá era meu sonho, eu não passei. E quando você roda lá, você fala, gente… Ainda bem. Graças a Deus, eu não sabe de todas passei as aqui. coisas. Graças a Deus que eu tô no IANSP. Então, tipo assim… Eu sou uma pessoa que, assim… Posso ter reclamado algumas vezes, mas é difícil reclamar da minha residência. Olha… Isso é raro, hein? difícil. Mas eu também, sabia? Claro, a gente sempre tem alguma coisa que, pô… Um chefe na pediatria, mais chato. você reclamava menos do que na NEL. Ah, sim. Um chefe ou alguma sim, coisa que nem se você… compara. Alguma coisa que você não concordou. Sabe, sempre assim, as pessoas precisam estar se atualizando e tudo mais. A gente, às vezes, acaba tendo contato com algumas pessoas que não estão atualizadas o tanto que você esperava, entendeu? Perfeito. Então, você acaba… Poxa, você fica, às vezes, um pouco desestimulada. Mas eu acho que, no geral, era o que eu tava esperando, entendeu? Então, não… Eu acho que nesses casos, o olhar que a gente tem que ter… E eu tentava muito pensar nisso. Esse conselho veio da minha mãe. Às vezes eu ficava meio frustrada, tipo, nossa, eu tô aqui num grande centro e eu achava que tudo ia ser perfeito, que as pessoas são todas atualizadas e incríveis, e olha isso. E minha mãe falava o seguinte… sempre, em todas as situações da sua vida, você vai ter os exemplos que você quer copiar e os exemplos que você quer, assim, afastar. Perfeito. Então, você tem que saber escolher. Não, esse aqui, definitivamente eu não quero ser igual. Essa aqui… E isso não é só pra chefe não, tá, gente? Às vezes pra R+, né? A gente tem muito esses conflitos, às vezes, no início, principalmente, de relações mais turbulentas entre R+, e R-. Gente, sempre tem o R- que você admira, que você quer ser igual, que você quer copiar. E sempre tem o R- que você fala, meu Deus do céu. Então, use os exemplos ruins pra usar pra você também. Pra o que você não quer ser, o que você não quer fazer, Sim. né? Sim. E eu ia te perguntar, antes de a gente entrar em detalhe na rotina, uma coisa que, às vezes, é uma dificuldade de muita gente é de chegar em São Paulo e se adaptar ao tamanho de cidade que é. Você vindo de uma cidade menor, nós 3 viemos de uma cidade menor, na verdade. Porque não existe cidade maior. Só você veio de Nova York, né? Essa é a verdade. Como é que foi pra você essa chegada em São Paulo? O IANSP tá numa região que é muito boa. Nossa, perfeita. Isso é um ponto que, galera, vale a pena a gente falar aqui, porque a gente sabe que tem dezenas de hospitais disponíveis em São Paulo. Alguns, pra você morar perto, você vai morar numa região não tão boa assim. O IANSP, você tá na frente do parque, se você quiser. Então, como é que foi isso aí pra você? Então,
Eu tinha um pouco de preconceito, vou ser sincera, com morar em São Paulo. Porque a gente sempre escuta, o trânsito caótico. Perigoso. Vida louca, meu Deus. Mas você vai a pé, você vai pegar metrô, você vai… Né? Principalmente os pais ficam… A minha irmã já morava aqui em São Paulo e ela é totalmente apaixonada pela cidade, não quer sair daqui. Então eu já fui vendo um outro lado. Quando eu cheguei… Eu assustei, assim, mas eu acho que eu me adaptei rápido até. E por eu morar ali perto, se você mora perto, isso já ajuda. Qualidade de vida. Dependendo do estágio, você pega e vai almoçar na sua casa. Você consegue dormir aí meia horinha. Então, você volta outra pra residência, entendeu? Mas cirurgia não é bem assim. Depende. O horário de almoço da cirurgia não é bem assim. Não existe. Então, Jejum intermitente. E aí, acontece que eu assustei um pouco, mas eu gosto de vida agitada. Eu fiz faculdade numa cidade, Votuporanga, minúscula. Eu sofria demais, porque domingo parecia uma cidade fantasma. Não abria restaurante, não abria supermercado. Até hoje eu não entendia, descobri que era uma lei lá da cidade. Então, tipo assim, eu sofri demais, porque eu gosto, sou uma pessoa agitada. Sou uma pessoa que gosta de sair comer, gosta de sair conhecer lugares. Aqui em São Paulo… Se você cada quiser tem sair… Tem pra você, né? Então, assim, pra mim foi um mundo que eu amei. Se abriu, né? Então, legal. Aí eu gosto muito. Aí quando a gente não tá de plantão no final de semana, você vai, escolhe um restaurante, tem todos os tipos de comida que você quiser. Se você quiser comer um indiano, vegano, às 11 horas da noite de terça-feira, tem. Se você quiser comer um rodízio japonês 4 horas da manhã, também temos na Liberdade. Então, é uma coisa que acho questão de se adaptar. Eu não sentia… eu mudei recentemente de apartamento, né? Eu tô em outro prédio agora, 4 minutos a pé do Jansp. Então, assim… Perfeito. Antes eu até tinha que andar um pouquinho mais, pegar metrô ou Uber. Agora eu mudei. Eu realmente mudei porque eu ainda não sentia que era meu lugar. Sabe quando você não sente que é a sua casa, o apartamento? Sim. Eu gostava de chegar em casa… O outro apartamento que eu morava, quando eu fiz faculdade, nossa, chegava, ai que delícia, que bom, é minha casa. Eu sentia isso. Eu sempre tive isso também. Quando eu mudei pra São Paulo, eu fui morar num duplex. Porque, assim, era bem localizado. Tinha o restante, tem mais 4R igual minha que moram lá. Falei, vamos, né, ficar aqui perto, tudo. Só que eu não me adaptei, acho que… Não sentia que ela era minha casa. Então eu queria toda hora que eu tinha um tempinho voltar pra Piracicaba. Eu não gostava de passar o final de semana. Entendi. Entendeu? Aqui. E aí eu não sentia isso. Também por causa de vizinho. Tive muito problema com vizinho, muito problema com barulho. Então eu falei, não. É aquele do lado do Grac? Do que eu tô morando agora? Não, que você morava antes. Não é em Moema. Tá. Lá pra Porque frente. tem um que é um prédio residente também, que inclusive eu morei, do lado do Grac. Que era um horror. Que é 2 andares com aquelas escadinhas de caracol, sabe? Eu gostava, né? Eu amava. Então, não. Eu amava. O meu eu não gostava, não é mas é que ele era bem pequenininho. Gabi, você só morou em duplex aqui em São Paulo. Não, no primeiro apartamento, não. Não, tá doido? O prédio era bom, gostava bastante. Não era nada ruim, mas eu não sentia que ali era meu, entendeu? Agora eu mudei, acho tão fofinho. Você tá meu. perto. Muda eu acho tudo, que entendeu? você tem que pôr sua cara no negócio, tem que sentir que realmente sua você tá na sua decoração casa, ali. né? Aí comecei a trabalhar, dar uns plantões externos, né? Porque antes o R1 eu falei assim, vou aproveitar a residência, assim. Eu ainda tinha um certo receio de já pegar plantão de porta de criança. Só tinha trabalhado com adulto até então. E eu não via a hora de passar na residência pra trabalhar com criança. Eu ficava pensando, meu Deus, preciso passar logo. Eu não aguento mais atender adulto antes de eu passar. E aí, eu já consegui agora ganhar um pouco mais de dinheiro. Porque a bolsa da residência também é mais complicado, É né? difícil, então… Agora o lugar que eu tô, assim, acho que eu tô bem adaptada. Em uma palavra, como que você define a sua primeira semana de R1? Nossa, foi intensa. Gostei, é uma boa palavra. Foi intensa. A última vez que a gente perguntou isso, a pessoa falou caos. Caos. Não foi tão caos, sabia? Porque eu comecei no ambulatório. Era onde eu gosto. Eu comecei no ambulatório também. Eu comecei no ambulatório e eu comecei com agora a minha R3. Nossa, ela foi muito receptiva. Até hoje a gente é amiga, assim, muito fofa comigo, me explicou tudo o sistema. MV eu já conhecia o sistema, então… Que é ótimo. Que é maravilhoso. Perfeito. Não, Foi é o melhor sistema que existe. Nossa, foi o melhor. Foi assim, no meu internato foi MV, apesar de ter algumas mudancinhas, eu já sabia dominar um pouco mais o sistema, então já ajuda. Você não chega com aquela dificuldade, onde eu aperto, né? E aí, assim, foi assim, fluindo. Então eu gostei bastante, porque de manhã a gente passava nas especialidades e à tarde era puericultura. Então era o que eu queria ali no momento.
Então, assim, eu não tenho que reclamar. Já comi primeiro dia no refeitório, fui conhecer. Lembro até hoje que era o prato Feijuca? principal. A feijuca é boa, hein? Feijuca é boa. Nossa, Saudades. a feijuca é o melhor prato que tem no Yansp. Mas foi linguiça o primeiro você dia. lembra? Nossa senhora. Feijuca. Você sabia que tinha feijuca antes mesmo de você saber pela fila. Pela do fila. refeitório. Gente, a fila tava no primeiro andar. Era no subsolo do Até refeitório. hoje, mas dá vergonha meu prato de feijuca daqui, gente. Ele vaza. Mas é pedreirão. todos tem que nós. ser. Extravasa. Eu fico assim, meu Deus, De eu vou todos aguentar. nós. E eu como tudo. E aí Porque você rema ali. o estrogonofe também é bom, viu? Aí a gente mete aquele suquinho de doxetaxel ali pra dentro. E aquele suco é radioativo. Eu tô diluindo com Aquele água, tá? jabacaxi é radioativo, Nunca cara. tomei. Nunca Dilui Aquele com suco. água que é sucesso. Suco Põe um de pouquinho doce de e água. Excel. Conseguia. Mas, gente, eu amava o refeitório. É, Comi os 2 saudade. anos da residência lá e, tipo, acho que dá pra contar nos dedos as vezes que eu não comi. Uhum. E fatídico, né? O dia do chuchu com fígado, esse Não, dia chuchu não com deu. fígado. Não existe mais. Que bom! Eu nunca peguei esse Que bom, que bom. Chuchu com fígado. Porque o dia do chuchu com fígado foi o dia que a fila do Marelas, que é o restaurante tava que lotado. tinha fora. Agora é docíssimo. É docíssimo. Estava no estacionamento. A fila fazia, tipo, caracol. Porque ninguém vai comer no Ninguém refeitório, comeu no é. refeitório A naquele gente dia. consegue ver quando a comida tá boa justamente por O isso. termômetro é a fila. Aham. Mas, Vicky, conta pra gente, como é que é a rotina do R1 de pediatria no IANSP? Como é que funciona os estágios? Vamos entrar nesse assunto agora. Vamos lá. O R1, a gente roda basicamente no IANSP, a gente não roda fora. Aí os estágios são divididos, a gente roda mensalmente, né? Aí acaba que a gente roda na NEL, lá do IANSP mesmo. Aí a gente roda na enfermaria, no pronto-socorro e nos ambulatórios. Foi onde a gente se conheceu, né? Na NEL, né? Pessoalmente. Foi. E bem no comecinho, eu acho. Foi porque eu rodei em maio ou É? abril. Eu lembro que foi no começo do ano, assim. Talvez tenha sido em abril, sim. E aí a gente roda mensalmente e no final, assim, acaba sobrando alguns meses, a gente faz um revezamento e acaba rodando daí novamente na especialidade, ou por sorteio, ou se a gente entrar em um acordo, onde você quer rodar de novo. Sobra Tipo isso. meses, porque são 10 Porque residentes, né? E porque antes os estágios eram mais prolongados, era tipo 32 dias, agora é 30. Cada mês vai rodando. Aham. E aí acaba sobrando, a gente também. Mas vocês são em 10, né? Agora a gente é 9. É 10, entra 10. Mas são 10 vagas. Isso, são 10 vagas. E vocês rodam em duplas, trios? Como é que funciona? Não, depende. Ó, no PS a gente roda sozinho. Aí, no meu R1 foi com uma R2 só. E agora, esse ano, tá R1, R2 e R3. Mudou um pouquinho. E aí, o R3 também tá rodando um mês no PS. Uhum. Aí, no R1, no mês de PS, você roda um mês, 12 horas por dia. É o pior estágio, assim. Assim, pior estágio de desgaste. Mas só de dia. Só de dia. Aí você não faz E os final de plantões semana noturnos. livre, né? Final de semana livre. Aí você não faz os plantões noturnos. O R1, ele é responsável por todos os dias do PS noturno, praticamente. Uhum. E nos finais de semana, revezava com o R2. Mudou muito do ano passado pra cá. Mas daí a gente reveza entre a gente, quem vai cobrir a noite. E quem cobre a noite não é quem tá no dia no R1. Uhum. No R1, no PS. Então, essa pessoa, ela obrigatoriamente tá fora desse rodízio. Se ela tá no PS, 9, sim. No seu caso, Sim, 8. se ela tá no PS, sim. Então, o R1, ele vai no PS atender a porta, junto com os chefes ali. E Só tem o R1 e o chefe, não tem R2 e R3. R2, esse ano tem R2 e R3 também. Uhum. De dia. De dia também. Ano à passado era noite? só R1 e R2. À noite é só o R1. É só o R1 e o chefe. E os chefes. Isso. Aí de dia, o R2 roda no PS também. O R3 só na UTI, daí nos plantões. No meu ano, foi exatamente assim. Uhum. Nós, como R1s, e eu acho que pra mim, essa foi a parte mais pesada. A gente cobria o PS noturno. Uhum. Só os R1s cobriam o PS noturno de horrível. segunda a segunda. Uhum. Pra mim, essa É como era se fosse um plantão por semana, pior né? Mais ou parte. menos. Às vezes dá mais. Às vezes dá um pouco Dependendo mais. do mês, dá mais. Porque tem mês que o pessoal tá de férias. Exatamente. Às vezes acontece alguma coisa, né? Alguma cobertura, alguém Aham. doente. Aí você quer trocar, eu gosto muito de trocar os plantões. Então, mas no meu ano foi assim. Por que eu trouxe a Via aqui, inclusive, gente? Porque vocês me perguntam muito como é a residência do IANSP, como é a pediatria do IANSP. Eu sou uma senhora já, se a gente for olhar. Você não pode mais falar como Eu é não que é, posso Vicky. mais falar como é a residência, porque eu entrei lá em 2018. Vai fazer 6 anos. Caramba, Você também, querido. você tá acabado. Nojento. Mas eu entrei em 2018 e a minha residência foi a última turma de 2 anos. Então eu fiz a última. Sorte. Eu também. Eu peguei a última turma de pediatria de 2 anos, né? Antes de realmente virar a obrigação de 3 anos.
Então, eu terminei a residência em 2020. Fiz 18, 19, aí terminei ali em fevereiro de 2020. E era completamente diferente. Mas isso é uma coisa que, na minha época, era igual. Só que mudou. Porque depois que virou 3 anos, as minhas R-, por exemplo… elas já, quando foram R2, elas já tinham que dar plantão no PS também. Revezar os plantões do PS com os R1s. E isso voltou, então agora, aparentemente voltou pro R1. Acabou mudando um pouco do ano passado pra cá, né? Que antigamente o R3 não ficava um mês no PS. Esse ano já estão ficando um mês no PS. Só que eles não fazem nem noturno, nem final de semana. Eles só rodam um mês dele. E aí, voltando. Então, pra mim, o R1, o PS é o pior. Assim, o mês do PS seu. E os noturnos também são ruins. Porque, assim, gente, tem fluxo, assim… Não para. A porta isso do é uma coisa não que é legal para. a gente falar, porque apesar da gente falar, gente, não chega urgência e emergência. Mas realmente, não é referência de traumas. Mas chega, na verdade, atendimento do que você vai ver no outro exatamente. Igual Quando nos você vai plantões trabalhar, externos. quando você vai trabalhar fora como pediatra, quando você vai dar plantão em outros pronto-socorros, o que vai chegar pra você é o que chega lá no PS do IANSP. Era incrível, porque eu ficava morrendo de medo de começar a trabalhar fora, né, na residência. Eu comecei na metade do R1. Mas, gente, foi assim, eu ficava morrendo de medo. Eu falava, gente, mas será que… Se chegar alguma coisa que eu não souber resolver? Aí eu fui perdendo isso com o passar do tempo. Porque, primeiro, minhas amigas que já tinham começado a trabalhar fora falavam pra mim, amiga, vai chegar exatamente a mesma coisa que chega aqui dentro. É exatamente igual. E eu acho que isso é uma coisa muito boa pra mim. Porque depois que eu saí, eu me sentia muito segura pra pegar. Eu nunca gostei de reta. Nunca gostei de ficha vermelha, ficha laranja. Gente, não é esse o meu perfil. Não é isso que eu queria. Mas ficar ali atendendo ficha verde e amarela, nossa, eu saí extremamente preparada, né? Senti que eu saí muito bem preparada. Sim, eu sinto isso também. Você passa ali 2, 3 anos… vendo esse mesmo perfil de paciente. E chega. É muito… O tempo todo. O tempo é muito movimentado, assim. Tinha noite que a gente não dormia nada. Porque à noite, realmente, os chefes não atendem. Vai ficar mais com a gente e discussão. Discussão, né? Então, se você tem dúvida de alguma coisa… Eles estão super abertos. Isso é uma coisa boa do IANSP. Os chefes estão ali sempre, se precisar. Alguns, às vezes, você vai discutir de madrugada, acorda meio… meio até voltar pra realidade. Meio mal-humorado. Mas ali ajuda, tá? Não é um lugar que você fica abandonado. Não é igual várias residências aí que eu já ouvi falar… Até pra recepcionar, não tem médico junto. Então, assim, você vai discutir com quem. E assim, a gente se chega uma coisa mais grave, ele atende com você. Vem com você, desce na hora. Então, acho que isso é uma coisa bem boa. Isso é uma coisa realmente boa. E o que muda no R2, os estágios? Que no R2 a gente roda fora também. O R2, a gente roda 2 meses na Santa Casa, na Infecto e na NEL. A Infecto eu rodei mês passado, inclusive, adorei. Muito, muito bom o Infecto. E aí a gente tem um mês de eletivo, né? Que a gente pode escolher onde a gente quer. Você já escolheu o seu? Então, eu tô na dúvida, sabia? Porque eu tava pensando esses dias… ou em ficar aqui, ou em fazer um eletivo na minha cidade, porque é onde eu vou trabalhar e eu não conheço ninguém lá. Eu não conheço nenhum pediatra lá. Então, eu vou chegar lá muito cru, assim, oi. Então, eu queria… Oi, cheguei. Já fazer um contato e tal, abrir alguns eu conheço cortes. só pediatra dos meus afiliados. E eu queria, tipo assim, ver como que funciona o hospital, né? Se tem possibilidade de eu trabalhar lá. Eu quero conhecer, assim, como que funciona. Porque eu tenho medo de chegar lá e não ter realmente contatos. Então, seria bom eu fazer esse eletivo que vai ser agora, em fevereiro lá, né? Vou ver como que eu vou fazer. E justamente pra isso. Se não, eu talvez fique aqui e aí pense em rodar em algum ambulatório de gastro, que é uma coisa que eu gosto bastante, assim. Eu gosto de tudo da pediatria, mas não tem uma coisa que, goste, preferida. Mais. Até por isso que eu penso em não fazer uma sub. Uma sub. Porque eu acho que o que eu quero… é fazer puericultura, ter um consultório. Eu acho que eu vou estar pra isso mesmo. Pediatria geral, né? Isso tem aumentado muito, sabia? A tendência das pessoas fazerem sub tem diminuído dentro da pediatria. Porque, gente, se a gente for parar pra pensar… não é só puericultura é uma sub. Aham. Se você vai realmente estudar puericultura a fundo, é uma sub. Porque você tem coisas de todas as especialidades. Você tem uma interface com toda a pediatria. Toda a pediatria. É o coração toda a pediatria, ali do negócio. exatamente. Por isso que uma coisa que me tira um pouco do sério é puericultura qualquer um faz. Não. Todo mundo pode até tentar fazer uma puericultura. Vai responder as perguntas das mães. Puericultura bem feita, eu discordo 100%. Não é todo mundo que faz. Porque a gente não
tem subsídio, a gente não tem a base teórica pra fazer uma boa pericultura Gente, em hoje- nenhum lugar do mundo. Não, hoje em dia, as mães, e estão totalmente certas, elas querem marca, tudo detalhado, assim. Acesso à informação, né? A barra Elas têm subiu, muito né? mais, A subiu. verdade é que a barra subiu, ainda Não mais dá se você pra tiver você fazer aquela pericultura. É isso, e aceita. Pesa, mede, Ninguém coloca vai na aceitar. carteirinha. Isso é Ninguém puericultura. aceita. Isso não é puericultura, viu, ainda minha bem, gente? ainda mais se você estiver num ambiente particular, né? Exatamente. Sim. Exatamente. E no R3 agora, esse novo ano de pediatria, o que o pessoal tá aprontando lá? O R3, a gente roda bastante fora, viu? Os estágios que a gente roda realmente no IANSP é só enfermaria, que daí você roda junto com os R1s e com outro R2, né? E aí você vai rodar no Sabará, no Mandaki, na Santa Casa, na Cardio, na Nefro. E tem mais um que eu esqueci. Mas assim, você roda só no ambulatório, nos 2 ambulatórios lá no IANSP e na enfermaria. Não é na pneumo que vocês rodam na Santa Casa? Não, Não roda no mais. pneumo. Roda na fibrose cística em algum É, lugar. eu acho que é na Santa Casa, que é uma das referências. É, Porque eu lembro que, na minha época, nossa, mudou muito isso. Porque na minha época, Porque os agora nossos… também são 3 anos, né? Então, então, pensa mas que a residência toda tem tem que que- se reorganizar, né? pra É que isso. no meu R2, a gente também rodava muito fora. O R1 era inteiro dentro do IANSP. Mas no R2 a gente rodava muito fora também. Só que a gente rodava, olha só, em lugares que nem tem mais pediatria. Emílio Ribas, a gente rodava na Infecto do Emílio o Ribas. pessoal roda com a gente. do Era IANSP. surreal de bom. Uhum. Foi um dos melhores estágios do meu R2. A Gabi tá Eles- tão velha que na época dela tinha a enfermaria de poliomielite. Tinha enfermaria. Ah, para com isso. Não, mas tinha uma enfermaria. Tinha uma enfermaria de infecto. dessa piada. Você é muito podre. Tinha uma enfermaria de infecto de pediatria no 5º andar, que era, gente, maravilhosa. Uhum. Vinha criança do Brasil inteiro pra tratar leishmaniose cutânea. Nossa, Caramba. mas tudo que vocês imaginam. Eu vi coisas. Nossa, eu nunca vi isso. Eu vi coisas no meu estágio do Emílio Ribas que eu nunca vi em nenhum outro lugar. É que provavelmente você nunca vai ver, né? provavelmente nunca verei. Então, assim, era sensacional. As discussões eram incríveis, incríveis. E fechou depois da pandemia, né? O Emílio Ribas virou ali uma grande Uhum. referência de Covid. Uhum. E a pediatria acabou ficando. A gente rodava também no Campo Limpo, na UTI do Campo Limpo. E lá, sim, a gente pegava muita criança grave. Então, o estágio pra gente pegar criança grave era o estágio do Campo Limpo. Agora Tinha um acho que mês de mudou optativo. Pro Mandaki, né? Essa questão. Que é bem semelhante, É. eu acho, o perfil de Aham, paciente, né? aham. O estágio de optativo a gente tinha também, e aí eu fiz o meu INEL. E onde mais a gente rodava fora, meu Deus, eram 4 meses que a gente passava fora. Mas a gente não rodava na Santa Casa, não rodava no Sabará. Eu acho que isso foi um ganho que a residência teve. Sim. Eu acho que é bem… O pessoal que roda gosta bastante. Mas posso falar, no meu ano em que eu rodava fora, os meus estágios fora, eles ficaram todos juntos no início da Senti residência. a saudade do IANSP. Então eu rodei no Emílio Ribas, em março, do primeiro mês do R2. Aí rodei em abril no meu optativo, em maio eu rodei no Campo Limpo, Uhum. e aí eu voltei pro IANSP só em junho. E, gente, eu tava morrendo de saudade Aham. de casa. Todo mundo fala isso. Era surreal. Engatou, assim, 3 meses O meu vai ser fora. assim ano que vem. 4 meses Você fora, pode ter certeza seguidos. que a hora que você volta, você fala, meu Deus, como é bom, eu amo a minha casa, como é bom estar aqui. Porque Você é isso. conhece, Exatamente. Você já tem vínculo, E assim, intimidade com as por pessoas. mais que, no meu estágio do Campo Limpo, por exemplo, gente, eu fiz uma amizade pra minha vida. Tipo, vai convidar do nosso casamento. É muito minha amiga até hoje. Uhum. E eu fiz essa amizade no estágio externo. Ela era residente do Campo Limpo. Só que eu sentia falta demais de casa. Não tem lugar igual. E fora que você começa a rodar em hospitais mais longe, a rotina fica um pouco mais conturbada. Sim, tem isso Tem também, que se né? ajustar. Tem isso Totalmente. também. E os hospitais realmente são mais afastados, alguns, né? E Vicky, se você tivesse que elencar os 3 principais pontos positivos e negativos do IANSP, quais seriam? Positivos, eu acho que é o fácil acesso aos preceptores, né? Eles estão sempre lá com a gente. Uma parte ambulatorial muito boa. Realmente a gente passa por todas as especialidades, né? As subespecialidades. E assim, os chefes estão ali com a gente, do lado, atendendo. A gente pode tirar dúvida. E assim, ambulatório lá é top. Puericultura também, a gente sai bem informado. Tem muita puericultura. Negativo, eu acho que tem alguns chefes que acabam
se acomodando por ser, acho que, do status, né? O pessoal não sai, fica lá esquentando a cadeira. Não renova. Não renova. Né? Não isso renova. demora Isso é um- muito. isso é um Demora ponto muito ruim. pra renovar. Porque quando a gente Concordo tem com um você. chefe novo, já entra com a disposição, né, Gabi? A Gabi dava aula, era uma coisa assim, sabe? Que os chefes mais. Você pegou ela Como residente. Como residente. Que Acho que é proatividade a palavra. Os Né? A chefes mais novos, acho que eles estão proatividade. também mais ativos, mais atualizados. Não que os mais antigos não sejam. Óbvio que sempre tem. Mas eu acho que às vezes acaba acomodando demais e daria pra. Mas agora eu vou te mostrar o outro lado. Eu concordo 100% com você. Mas eu tinha essa visão só pelo lado do residente olhando pro assistente. Ai, que dó. Eu E falando quando eu aqui. fui. Não, quando eu fui assistente, mas isso não se aplica pra todo mundo, viu, Vi? Uhum. Mas quando eu fui assistente, eu acho que a gente passa por uma coisa também. A Julie me falava muito isso na época dela. Dependendo da turma de residente que você pega, Você fica mais ou do menos interesse estimulado, né? do residente, Uhum. da proatividade do residente. A sua turma é uma turma maravilhosa, não tenho o que falar. Eu ia empolgadíssima, eu ia cada semana, eu enchia, entupia eles de aula, discussão, levava no leito pra discutir caso. Mas eu acho que depende muito da turma de residente. Tem algumas turmas, tem algumas pessoas, e normalmente são as pessoas que não, aquelas pessoas que não estão satisfeitas, que não pensaram muito bem acomodando. antes de escolher. Já tá na contagem regressiva, né? Exatamente, que entra já pensando na hora de ir embora, sabe? Eu nunca fui essa pessoa dentro Tá lá do só IANSP. pra quê? Quer fazer Tá lá outra só pra coisa cumprir depois. tabela, Uhum. sabe? Pra cumprir o horário. A gente fica muito desestimulado também, porque às vezes você tá ali falando, vou dar uma aula aqui, vou fazer uma discussão de caso, mas você tá falando com as paredes, tá todo mundo mexendo no celular, tá todo mundo, sabe? Posso ir? Tipo, já deu o horário, né? Mas vai ter aula? Achei que tinha acabado. Então, você fica meio desestimulado também, sabe? Então, isso é uma coisa que… Eu tô falando isso porque você vai ser preceptora um dia, você vai ser assistente. E aí, você vai ver que, realmente, a gente precisa tornar as coisas mais interessantes. Eu achava isso um desafio. Porque, poxa, se eles estão mexendo no celular, então, enquanto eu tô dando aula… Tá é porque muito talvez o chato, negócio não esteja legal. Então, eu vou mudar a maneira como eu vou fazer isso. Ao invés de dar uma aula, eu vou discutir um caso. Ou eu vou pedir pra eles me trazerem uma dúvida, como eu sempre fazia com vocês. Mas eu acho que é isso, sabe? A gente tem que olhar sempre também os dois lados. Mas eu concordo que demora muito pra virar. E eu acho que isso é em todas as especialidades. Porque na cirurgia era assim também, né? Sim, na ouro também. E os outros dois negativos? Os outros dois negativos. A questão da parte emergencial, que pra mim, no meu caso, eu agradeço. Não é negativo, mas pode ser para alguém que esteja ouvindo. Que, assim, fica lá… Que chateado, que né? acha legal passar por isso. Eu também acho, concordo, mas todos os dias, assim, não era uma coisa que eu… Agora, o negativo, acho que a UTI aumentou os leitos também. A gente tinha pouco leito de UTI, a gente era até conhecido por causa disso, que não tinha tanta criança em UTI. Agora aumentou os leitos e a gente tá com uma certa dificuldade ali dos chefes de… E assim, sempre tem, a gente nunca fica desassistido. Mas às vezes é um chefe que não tá tão preparado. Já aconteceu da gente ter plantões, eu nunca aconteceu isso, mas já aconteceu com colegas assim, que estão no plantão e a chefe de lá é, por exemplo, da UTI NEL. E aí não sabe dose, a gente fica com medo, porque é uma criança que tá ali, né? A criança na UTI já tá grave. E aí, você que tem que tomar todas as decisões. Já aconteceu assim de não ter chefe e outra pessoa ir lá cobrir rapidinho. Eu fico com medo, assim. Isso eu é não uma sinto coisa… tão… Mas não era tão frequente. Começou a ser frequente mais agora, porque abriu os leitos da UTI. Então, agora, realmente, a gente acaba tendo um pouquinho mais de crianças na UTI. Às vezes, não. Muda muito. Depende muito do mês. Tem mês que tá lotado, tem mês que tá vazio. E aí, acaba que… E eu acho que isso tem a ver até com o contexto político do IANSP, que é bom a gente trazer um pouco aqui pra consciência, que o IANSP é um hospital do estado de São Paulo. Então, a gente precisa de concurso público. E nos últimos anos, a gente tá tendo 0 concursos públicos. Teve um, na verdade. Então, mas aí, exatamente, mas aí, e faz alguns anos já. E aí, o que aconteceu? A maioria dos serviços estão sendo terceirizados dentro do próprio IANSP. Exato. Então, o problema é esse. Porque aí, quando você terceiriza… Você não garante o controle. Exatamente, você não tem como garantir a qualidade. Então, é mais complicado. Exatamente. Isso a gente sentiu. A gente sente quando é realmente uma pessoa desses… Como que fala? Desses grupos que… Né? É de grupo de plantão, isso, né? grupo de plantão. É um freela, é um freelancer ali. Exatamente. Isso é uma coisa que realmente é um ponto pra gente trazer. E tem tudo a ver
com um contexto socioeconômico / político de como o hospital tá, né? Porque você não pode abrir um concurso e a chefia da pediatria vai entrevistar todo mundo pra saber quem que vai entrar, qual que é a formação. Você terceirizou, a empresa vai e a função da empresa é colocar alguém lá na vaga. Mas agora mudou, realmente, algumas coisas estão mudando. A UTI aumentou, os leitos de enfermaria deu uma diminuída. E hoje estava, inclusive, tendo votação dos nossos preceptores. Olha pra aí, gente tá avaliar o que a gente tá achando de cada um e tudo mais. E aproveitando que você boa. trouxe esse assunto, fala pra gente os 3 piores preceptores aqui da sua residência. Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Ela ficou branca. A bichinha já é branquinha. Ela ainda tem ela um ficou ano e pálida. meio, né? Ainda Ainda tem um ano e meio de residência. O Vai me Bernardo queimar adora aqui, fazer. verdade. Ele adora fazer essa piada. Ele adoro. adora fazer essa piada. Não, mas eu queria fazer uma pergunta que é legal. Qual foi o momento mais desafiador na sua residência? Boa. Ó, o momento mais desafiador pra mim foi agora, acho que quando eu rodei na oncologia. A gente tava até comentando sobre A isso. Gabi também Gente, sentiu eu bastante. sonhava com os pacientes. É assim, é uma responsabilidade. Eu acho que todo mundo deve passar por isso. Porque assim, na enfermaria, você também o seu paciente é responsabilidade 100% sua. Porque lá no IANSP tem outro ponto que os chefes não passam a beira-leito. Então assim, você tem que examinar o paciente, checar exame, ver tudo. E os chefes vão confiar 100% no que você tá falando. Aí você passa com você e os R+, ali, né? É, tem sempre passa, os R+. tem os R+, junto. Mas assim, é você que tá examinando o paciente, você que tem… E isso já me deu um choque quando eu cheguei. Porque eu me senti muito responsável por aquela criança e tem que fazer tudo certinho. E é uma cobrança em si. Quando você roda na onco… E a gente roda sozinho na onco, não é mais nem com R2, nem com R… a gente é R2. Roda com o chefe, né? Roda com o Discussão com a de chefe, caso. Só que são pacientes muito mais graves. Aí você… É muito mais complexos, com muito mais detalhes. Então assim, a gente prescreve químio. A gente mesmo prescreve, o que às vezes é diferente até dos hospitais. Óbvio que tem a supervisão da nossa chefe. Mas, mano, se você erra uma coisinha, você fica assim… Você fica muito mais… Ai, meu Deus. E eu acho isso, né? Assim, no meu mês, foi um mês extremo… É estressante, porque você tá ali o tempo todo com atenção total no que você tá fazendo. E eu acho isso ótimo. A gente tem os protocolos, a gente segue os protocolos e tudo mais. O chefe tá sempre à disposição, 24 horas por dia com o telefone. Mas, realmente… É um senso de autorresponsabilidade. Nossa, demais. Mas eu acho que é importante, porque você sai da onco, pelo menos eu senti isso, uma médica melhor. Sim. E uma pessoa melhor, principalmente. Porque você vê, a gente reclama das coisas e olha o que essa criança tá passando. Não tem como comparar. E aí, você fica tão próxima do paciente, da família. E são assim, os pacientes oncológicos têm as melhores famílias, gente. É impressionante. Assim, Parece que Deus pensa nisso, gente, né? aquela mãe cuidadora, aquele filho… Nossa, assim, são as pessoas mais amorosas que E você o vínculo conhece. que a gente cria, né? Até hoje eu mando mensagem, eu mandei esses dias perguntando como tava. Encontrei, porque às vezes as crianças acabam reinternando, né? Então, assim, é um estágio que acho que todo mundo deveria passar pra crescer. E aí, você se sente assim, outra pessoa quando você sai. Exatamente. Tudo. Você fala, gente, não posso reclamar disso, porque olha o que essa criança tá passando. Esse mês, novembro, tá fazendo 4 anos do meu estágio na onco. É verdade. No R2. Foi quando a gente se conheceu. Eu tava rodando na onco. E pra gente caminhar pra reta final do episódio, Vicky, a gente falou do momento mais desafiador, mais extremo, assim. Qual foi o momento mais feliz? Mais feliz. Eu acho que tem vários momentos felizes, assim. Quando você atende, é elogiada por uma mãe, que aí, às vezes as mães, doutora, você tem consultório? Isso é legal. Você se sente, nossa, tô top, então. Tô bem. Não, ainda sou só residente. E aí, eu acho que toda consulta que você faz, ou quando você vê aquela criança se recuperando. Teve um caso que eu acompanhei por 40 dias na enfermaria. Então, assim, você vê… O dia da alta. Você vê o progresso, entendeu? Eu acho que isso, as pequenas coisinhas. Festinha na enfermaria. Que você tem. A gente faz o tempo todo. Então, toda semana tem café na enfermaria. Você acredita que eu tava de promessa? Porque eu fiz uma promessa, eu passasse na residência. Eu fiquei 1 ano sem doce. Eu lembro. Você lembra? Você não comia doce, chocolate? Não, nada, nenhum doce. Eu comia às vezes aqueles fit, né? Que não tinha açúcar. Mas era todo de um bolo. Era assim, não tem comemoração, mas vamos pedir alguma coisa. E café, cafezão. Vamos fazer um café da manhã, sexta-feira? Bora. Aí então, pronto. Eu acho que com café da manhã. Eu acho que ver uma criança, assim, melhorando, tendo um diagnóstico que às vezes foi em 1000 lugares e ninguém deu aquele diagnóstico pra criança, sabe? A mãe tá desesperada. Você vê quando a mãe… acalma, é isso que tem agora, vamos tratar, tem cura, né? Então, eu acho que é o mais gratificante. Você vê aquela criança
Gente, olha, eu acompanhei, assim, encontrei até esses dias uma criança lá na Santa Casa que a gente acompanhou no IANSP. E eu dou plantão com uma ex-residente do IANSP também. Eu tava xeretando no Instagram dela. Aí eu vi a criança pequena e ela, tipo assim, eu falei, o louco é ele. E aí a gente vê o tanto que essa criança evoluiu. É um diagnóstico super raro dele também. Então, são essas pequenas coisas. E tudo que criança, assim, eu sou suspeita pra falar. Eu sou meio apaixonada por criança. Então você fica aquela bobinha. Ai, que lindo. Ai, é tudo assim, né? Tudo felicidade. E é um vínculo que a gente, vou te falar, viu? Eu saí, vai fazer 4 anos que eu saí do IANSP. E até hoje, eu tenho as mães tem paciente que virou meu paciente particular, que passa comigo hoje no consultório. Tem paciente que eu tenho contato da mãe até hoje, e aí elas me mandam foto de vez em quando. Olha, doutora, você lembra? Hoje tá fazendo 5 anos que ela finalizou a última quimio. Hoje tá fazendo… Então, assim, é muito, 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 muito gratificante. E enfim, é uma coisa que é só quem faz pediatria mesmo que e vive. Às vezes, eu até fico me cobrando, porque… A gente na residência realmente é cansativo, não é o melhor momento da sua vida, você tá cansado. E às vezes você fica se cobrando, será que eu fiz o meu melhor pra aquela família, pra aquela criança? Porque às vezes eu me cobro muito, ai gente, poderia ter feito isso, poderia… Mas assim, é uma coisa que a gente tem que ir vendo, né, no dia a dia. Você vai e evoluindo. Porque… Faz parte do processo, Vi. Às vezes a gente se cobra muito. E acho que isso também é fundamental, né? A gente precisa ter essa cobrança, senão também a gente não sai do lugar, né? Não evolui. Não evolui. Perfeito, Vicky. E aqui a gente tem 2 tradições na reta final do nosso podcast. A primeira é pedir para nossa convidada recomendar um livro que você leu que faz sentido indicar para nossa audiência. Então, eu sou daquelas que lê livro assim mais de suspense, adoro suspense, sabe o que você quer distrair a cabeça? Mas é ótimo. Isso é ótimo. Romance. O último que eu nem terminei ainda é O Silêncio dos Inocentes, que tem até o filme. É bem legal. Recomendo. Pra distrair, né? Pra ter um contato com outro assunto. E a gente tem hoje a mania de, quero distrair, vou ligar uma tela aqui, vou assistir uma série, vou assistir um filme. Isso não distrai, isso não descansa a cabeça. Isso não descansa a cabeça. Você acredita que tá me dando muita dor de cabeça assistir TV à noite? Você tá com a cabeça assim, tão movimentada, aí você vai lá, pá! Isso serve pras mães aí, ó. Tela. Total. Tela é péssimo, gente. Inclusive pra nós. Pra gente, então é bom dar aquela relaxada antes de dormir e tudo mais. E um convidado ou uma convidada que você quer ver aqui no Desconstrucast? Olha, eu tenho uma amiga que acha interessante a história dela. Ela fez faculdade comigo, lá em Votu. E a vida dela também sempre falou, você é cirurgiã. Passou em cirurgia, né, cirurgia geral. E viu que não era aquilo que ela queria. E agora ela tá mudando os planos da vida dela. Então agora ela vai prestar psiquiatria, já veio falar comigo sobre o IANSP, já passei indicação de uns residentes pra ela. Ontem mesmo, passei 3 contatos. Tem uma amiga nossa que é residente lá no IANSP de psiquiatria, Rafa. Me passa que eu vou mandar pra ela. Então, acho que seria interessante ela contar, assim, por que ela… Né? Ajuste de rota, né? Porque que era o sonho dela e agora não era mais, entendeu? Acho que seria… Super relevante. Seria interessante. Gostei. E Vicky, onde é que a gente encontra nas redes sociais? Olha, no momento eu tô só com o Instagram. Quero fazer no TikTok, mas assim, não me pegou ainda. Preciso. Não, e na residência, você conseguir fazer o Instagram, minha filha, você já tá no lucro. Já tá ótimo. As caixinhas que eu respondo, demora horas. Então eu falo, nossa, gente, tem que ter um tempo ali, uma demanda mais. Mas é @ViSchmidt, SCHMIDT. É o Schmidt mais tradicional aí. Bem alemão, né? Ela até soletrou, viu, gente? Porque senão, tem várias formas de escrever Schmidt, né? Então o pessoal acaba errando. E você, amor? No Instagram, @DRA, Gabriele com 2 L's e Y, vocês já sabem, né? Araújo. No @pediatra de consultório, também no Instagram. E no meu LinkedIn, gente, tô lá. Gabriele de Araújo, também podem me procurar. Em últimos meses, né, amor, de Gabriele de Araújo? Daqui a pouco vai mudar o nome, né? Ai, é verdade. Vai mudar o Instagram, tudo? Menina, então, quem sabe, né? Vamos ver se eu consigo esse @ aí. Eu fico pensando que eu acho que eu não vou mudar. O meu vai ficar Vischmidt pra sempre. Desculpa, amor. Mas é o mesmo sobrenome da minha mãe, tem uma outra história aí também. Justo. Ia ficar Justo. E o meu, @Bernardo Prestes, no Instagram, no TikTok, no YouTube. Aqui também, no @mentoria.residência. Você pode acompanhar todo o trabalho aqui do nosso time
É a mentoria.residência ou agora? Mentoria.residência. Ah, tá, que eu dei um branco aqui agora. Férias. Desconstrucast.podcast. É, exato. Gente, ó, tá vendo? Fica fazendo piada o episódio inteiro. Quem E tá aí, velho sou na eu hora aqui. de falar o que tem que falar, na hora de falar o que tem que falar, aí a senilidade bate. Exato. E no @desconstrucast.podcast, novos episódios toda terça-feira. É isso aí. E cuidado com os fakes, viu, gente? É desconstrucast.podcast. Até isso, né? Pelo amor de Fizeram Deus. Até fake, fake até do Desconstrucast. É isso. Tem que tomar Não tem o que cuidado. fazer, né? Super obrigado pela Obrigada. presença. Foi incrível o papo. Tenho certeza que ajudou muita gente aí. Não só de quem tá nessa jornada da pediatria, mas também de quem agora vai ter as opções ali de escolha de instituição. Esse podcast foi muito rico. Sim, obrigada. Eu amei o convite, adorei nosso papo. Filhota. Obrigada. Parabéns pela história. Obrigada. Valeu, gente. Até a Beijo, próxima. Tchau, tchau. gente. Gente.